Graças a Deus estamos aqui mais um dia para bendizer o nome do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para tratar conosco. Eu quero fazer como sempre tenho feito aqui, para a gente seguir adiante, amém? Nós estamos falando a respeito do reino de Deus. Então esse mês nós vamos o mês todo falando a respeito do reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, são definições para a mesma coisa. E você pode entender também como cultura de Deus, cultura do céu, reino de Deus e assim por diante. Só para a gente lembrar aqui a respeito do que tem sido falado até agora. A chegada do reino de Deus é anunciada junto com uma afirmação. Nós vimos isso na semana passada. Arrependam-se, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 3. Então o ponto de partida do homem em relação ao reino é o arrependimento. Em seguida nós ouvimos que nós somos sal e luz. Devemos dar sabor ao mundo e permitir que Jesus brilhe em nós através das boas obras. Mateus capítulo 5, 13 ao 16. Então o sal é permitir ser salgado através do discipulado, da correção, à luz da palavra. E a luz é agir de acordo com o caráter de Cristo, para que vejam Cristo em nós e glorifiquem a Deus. Amém? Queridos, nós estamos falando a respeito de Deus, a respeito do reino dos céus. Uma coisa que eu acho importante da gente começar essa mensagem é entender que Jesus é a figura central do reino de Deus. Jesus veio como representante do reino de Deus, proclamando as boas notícias. Então é interessante que proclamando as boas notícias é algo que não é simplesmente falar de forma aleatória. É quase que o que eu estou fazendo aqui, mas alguém chegar diante de vocês e começar a falar em alto e bom som. Gente, olhem para mim, eu tenho boas notícias. É chegado o reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo. Foi isso que ele começou fazendo. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Questões importantes, queridos. O reino de Deus não é sobre um lugar, sobre um povo específico. Está cortando aqui para mim, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem aí. Tá legal? Vamos seguir. Não é sobre um povo específico, um conjunto de normas apenas. O reino de Deus é sobre o cumprimento de um tempo estabelecido, da sua totalidade como final de todas as coisas. Então o reino de Deus é sobre um tempo, é sobre o estabelecimento de um tempo. E o reino de Deus, ele se completa lá no final de todas as coisas, Apocalipse. E aí nós que estamos inseridos no reino de Deus, nós entendemos que ali não é o final de todas as coisas. Ali é o começo da eternidade, para mim e para você. Deus é invisível. O reino de Deus é invisível. Mas Deus e seu reino podem ser manifestados em meio ao seu povo. Em Colossenses 1,13, Paulo vai dizer que nós fomos transportados de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma coisa importante que eu gosto sempre de frisar, queridos, para que a gente entenda até o final do mês, para que a gente entenda ao máximo do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando quando o assunto é reino de Deus. Nós fomos transportados de um império para um reino. Então império é um ambiente ao qual existe um imperador. E o desejo desse imperador é para ele
para que ele seja atendido. Caso contrário, existe muita morte, existe muita pressão, opressão e assim por diante. Quando nós fazemos esse paralelo, nós somos tirados do império de Satanás, o diabo, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, aonde nós estamos agora é o reino de Deus, aonde a base do reino é o amor. Então, nós não podemos confundir as coisas. Nós não fomos transportados de um império para outro. Nós fomos transportados da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Isso precisa estar muito claro em mim e em você. Amém? O império das trevas é tão invisível quanto o reino do Filho do amor de Deus. E aí, para a gente começar, para eu entrar no texto, eu faço duas perguntas para vocês. A primeira delas é: quanto estamos vendo esse império das trevas no mundo hoje? Quanto das trevas nós estamos vendo ser manifestado no mundo hoje? E a segunda pergunta é: quanto nós estamos manifestando do reino de Deus hoje? Quanto eu e você manifestamos do reino de Deus hoje? Uma questão importante, queridos. O reino de Deus, eu comentei que é a respeito de um tempo, é a respeito daquilo que é anunciado. Quando nós olhamos Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra e tal. Deus está falando do princípio da criação e da relação de Deus com o homem. Mas antes já existia o reino de Deus. As coisas invisíveis já existiam. O reino de Deus, o seu Filho, o Espírito Santo, tudo já existia. Amém? Então não há uma relação entre Deus ter criado a terra e consequentemente ter criado o seu reino. Deus criou o seu reino muito antes de ter criado a terra. E a pergunta que eu faço quando a gente está relacionando ao tempo é: se o reino de Deus para nós é uma questão de tempo, de cumprimento, o reino de Deus para mim e para você, inevitavelmente, ele é para hoje e ele é para agora. Então eu e você precisamos manifestar o reino de Deus hoje e agora. Amém? Aí vem a pergunta: como nós faremos isso? Se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mais uma vez, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando saber se a gente vai pregar ou não, mas daquilo que a gente vai se alimentar ao longo do mês, me veio um questionamento a respeito do reino de Deus. Nós imaginamos que sabemos muita coisa a respeito do reino de Deus, e foi o que aconteceu comigo, até um questionamento: o que eu vou falar sobre o reino de Deus? De tantas coisas que poderiam ser ditas, o que eu posso falar a respeito do reino de Deus?
Nós temos hoje o culto de base, que é uma base para que a gente viva a nossa vida como cristão. E tem algo, queridos, que tem movido o meu coração. É algo que o Espírito tem me direcionado ou me posicionado em relação àquilo que eu preciso fazer no reino de Deus, aquilo que eu preciso fazer como filho de Deus, como cristão, como alguém que está gerando uma influência, como alguém que está gerando uma opinião, como alguém que está discipulando pessoas. E a essência desse texto, do que eu quero falar com você essa noite, o reino de Deus está dentro de mim e está dentro de você. O reino de Deus está no nosso meio. O reino de Deus está acessível a nós. E aí, quando eu estava preparando isso, não me veio nada, absolutamente nada. Me deu um branco. E aí eu poderia falar, vou falar sobre o Sermão do Monte. É a essência da cultura do reino. É lá no começo do Evangelho de Mateus, aí ele vai dar os parâmetros. Olha, agora vocês são filhos de Deus, vocês são cordeiros, vocês fazem parte do reino de Deus, e agora vocês são assim. Jesus traz a revelação de quem os discípulos são e de quem nós somos. Quando ele fala bem-aventurados os humildes, ele não está dizendo bem-aventurado se você se tornar um humilde. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Ele não está dizendo que você vai desenvolver isso ao longo da sua jornada. Ele está dizendo que a partir do momento em que você o reconheceu como Salvador da sua vida, ele imprimiu em você as características dele. E as características dele vão apontar em você o seu comportamento. Então não é algo que nós precisamos desenvolver ao longo do tempo. É algo que já está em nós. O que nós precisamos fazer? Pôr para fora. Isso é o que o Senhor tem falado ao meu coração o tempo todo. É pôr para fora. Nós inclinamos os nossos olhos à palavra. Nos alimentamos. E a essência do que é pregado nessa casa é o que nós pregamos seja algo prático para você. Que você consiga olhar para as Escrituras, que seja clara a mensagem, a ponto de você se sentir alimentado e que você consiga praticar essa mensagem. E quando eu olho para esse texto, foi a única coisa que o Senhor me deu. Foi a única coisa que o Senhor me mostrou. E eu fiz algumas anotações aqui. Muitos esperavam a manifestação de um libertador. Alguém que fosse um tipo de um general de guerra. Alguém que lutasse contra o Império Romano. Alguém que viesse com exército. Alguém que derrubasse na força do próprio braço. Muitas vezes, eu e você, estamos esperando algo que nós julgamos ser da parte de Deus, e nós atribuímos isso a pessoas. Nós estamos esperando que a justiça faça algo. Nós estamos esperando que o governo nos dê algum tipo de benefício. Nós estamos esperando de alguma forma ter uma vida um pouco mais confortável. Nós estamos esperando de alguém algo que só essa cultura do reino pode nos dar. Cristo pode nos dar. E o grande centro dessa mensagem é: Cristo já nos deu. Então, queridos, o que nós precisamos fazer é requerer isso do Espírito Santo. Nós somos chamados para manifestar o poder de Deus. Nós somos chamados para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. Mas nós estamos numa condição tão passiva, nós estamos numa condição tão inerte, que me chama a atenção. Jesus fala: olha, o reino de Deus está no meio de vocês. E o que mais me chama a atenção é que ele fala isso para os fariseus. Os fariseus são aqueles que queriam respostas. São aqueles que, mediante qualquer atitude de Jesus, havia um questionamento por parte do fariseu. Tudo que Jesus fazia tinha um questionamento. Jesus estava operando sinais, prodígios, maravilhas, as coisas acontecendo, Jesus estabelecendo o reino de Deus, e os fariseus na cola: olha, quando vem o seu reino?
E o nosso comportamento, queridos, precisa ser de filhos. Nós estamos inseridos nesse reino. E nós, inseridos nesse reino, nós precisamos manifestar o reino de Deus. E a pergunta muitas vezes que nós fazemos é: quando nós vamos manifestar isso? Quando o Senhor nos dará a oportunidade de fazermos isso? Nós precisamos entender algo que é fundamental. Nós ficamos esperando muitas vezes um preparo. Inúmeras vezes eu ouvi isso. Eu preciso estar pronto para fazer. Eu preciso ter uma rodagem para fazer. E a minha narrativa é sempre a mesma: se você não tem uma rodagem, você não vai ter rodagem. Se você não se coloca à disposição para fazer, a resposta é que você não vai fazer nunca. Se você não se coloca adiante, para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida, isso nunca vai acontecer. Eu tenho um exemplo que eu fico meio chateado de contar, mas Pai me ajuda, vamos lá. Uma vez eu estava... Alguns irmãos já ouviram isso? Estava em um ambiente de oração, e o fogo de Deus descendo, pessoas rodando, pulando, cadeira voando, e eu estava num canto, e eu olhava para aquilo e falava: Pai, me usa, deixa eu fazer alguma coisa. E tinha uma moça com uma cadeira de roda, uns 10, 12 anos. E aí estufei o peito e fui. Eu olhava para o ambiente, o ambiente fogo. E aí eu comecei a desamarrar aquela moça. E para mim estava tudo em câmera lenta. Queria desamarrar rápido, orar rápido, ela levantar rápido, sair, para não perder aquele fervo que estava rolando. E a minha cabeça foi longe. Imagina, essa menina andando, todo mundo sabe que ela é paralítica, ela andando, meu Deus! E aí eu vi um diácono vindo na minha direção, rápido. Esse cara vai me tirar daqui. Ele não tirou, ele começou a me ajudar a desamarrar essa moça. Agora o milagre está completo. Agora eu não estou sozinho. E aí ele foi e desamarrou essa moça, eu desamarrei essa moça. Fui lá, coloquei a mão nela, falei: seja curada em nome de Jesus. A menina ficou olhando para mim, aí eu e o diácono, a gente tentava erguer essa menina, né, cada um de um lado. E aquilo começou a virar constrangimento. O culto indo para o final e a gente tentando erguer, e não rolou. Eu tive que devolver essa menina na cadeira de roda. É chato para mim até hoje. Hoje eu lembro com outros sentimentos. Mas naquela ocasião eu me enfiei no meu quarto, eu me escondi de uma forma. Eu não queria mais fazer. Eu atribuí tudo a mim. Eu não fiz. Eu não fui merecedor desse milagre. Eu não sabia o suficiente. Eu não orei da forma correta. Eu atribuí tudo a mim. O ambiente, na minha ótica, estava propício. E o tempo foi passando e aquilo começou a me gerar um incômodo. Porque eu parei. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Que talvez, em algum momento, você parou de manifestar a glória de Deus. E não é numa atitude de um milagre, de uma menina levantar de uma cadeira de roda. Glória a Deus se Ele fizer isso. E Ele vai fazer. E Ele está fazendo. Agora, o que me chama a atenção é que nós paramos. Porque nós não entendemos o reino de Deus. Isso foi... abriu uma ferida. E com o tempo foi sendo sarada. Até que um dia, eu fui num culto numa casa. Eu fui falar com Deus, cheguei atrasado. Falei: Senhor, eu não tenho uma palavra, não tenho nada, me ajuda. Deus me deu uma palavra. E eu fui sair. E eu lembro que eu falei: Senhor, eu quero me propor a algo mais. Eu quero fazer algo mais. Eu quero arriscar mais. E aí eu cheguei nesse lugar. E enquanto eu estava dirigindo o caminho, o Espírito Santo começou a falar a respeito de pessoas que estariam lá. Eu cheguei, entreguei a mensagem. Falei: irmãos, Jesus quer curar pessoas essa noite. Enquanto eu estava vindo para cá,
me mostrou alguém que tem uma enfermidade, assim, assim, assim e tal, e eu gostaria de chamar você aqui. E um monte de senhoras, né? E aí problema no osso e tal, foi uma coisa tão comum. E aí levantou uma moça, ia ter uns 20 anos. Ali o Senhor já começou a tratar comigo, não é sobre você, é sobre mim. É sobre o meu poder que opera através de você. Você é um instrumento, mas eu faço. E essa moça foi nada. Uau, meu Deus. E aí começaram a vir mais pessoas. Problemas semelhantes. Eu tenho tal problema, e as coisas começaram a acontecer. Sabe quando tem aquele clima de final de culto? Não tem mais nada para acontecer? Foi nesse clima, nesse ambiente, que eu lembrei da oração que eu tinha feito. Senhor, eu preciso me lançar a um desafio. E foi na hora, rápido. Aí eu falei, tem mais alguém? E veio uma senhora, uma criança. Eu falei, mais uma, né? Está com problema coluna, alguma coisa, né? Deus já está operando, já tem essa unção aqui e vai acontecer. E aí ela falou, eu gostaria que você orasse por esse menino. É meu neto. Ele tem ataque epilético, toma um monte de remédio, não se relaciona com as pessoas, uma série de problemas. Aí eu abaixei, falei para o menino, você crê? O menino nem olhava, ele sabe, um olhar fixo assim. Falei, meu Deus. E aí vem a história da menina. Falei, Senhor, de novo não. Aí eu levantei e falei para a senhora crê? Ela falou, eu creio. Eu falei, também creio. Menino, seja curado em nome de Jesus. E acabou não acontecendo nada. Esse menino foi embora. Na outra semana, eu não estava na escala, não fui lá. Quando chegou no domingo, as pessoas começaram a me procurar. E começaram a dar glória a Deus e falar sobre um milagre e tal. Quando baixou a poeira, né? Aquele monte de gente e tal. Quando baixou a poeira, eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Ela falou assim, esse menino em casa, ele dormiu. No outro dia de manhã ele acordou, brincar. Ele reclamou de fome. Ele conversou. Ele está normal. E aí a senhora achou estranho o comportamento do menino. Levou o menino para o médico. E o médico falou, olha, esse menino não tem nada. A senhora vai dar esse remédio para ele por 3 dias, por precaução. Mas esse menino não tem mais nada. O menino foi completamente curado. Por que eu estou te contando essa história, queridos? Porque é necessário que a sua vida sirva de exemplo. É necessário que vejam as suas obras, para que olhem e glorifiquem a Deus. E o mais interessante, que é exatamente sobre o que eu quero orar com vocês. O versículo 21 vai dizer, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. O que impede a manifestação do reino de Deus é a nossa incredulidade. Nós achamos que não somos merecedores o suficiente, ou não oramos o suficiente, ou não jejuamos o suficiente. Não estou descartando nada disso, queridos. Mas o que eu estou dizendo é que a sua frustração, a sua experiência negativa do passado, a forma que você foi submetido a uma liderança doentia, ou qualquer coisa que você esteja pensando agora, a glória de Deus é maior. E o Senhor tem manifestado a cura em nosso meio. O Senhor tem sarado as feridas do nosso coração. Para vocês, eu vejo muita gente aqui, com ministérios, muita gente que já viveu experiência sobrenatural com Deus. E uma das primeiras vezes que eu vim aqui, uma das primeiras mensagens que eu ouvi, falou muito forte ao meu coração. Qual foi a última experiência sobrenatural que você teve com Deus? Essa última experiência que você teve, ela precisa ser o ponto de partida da sua vida. Nós paramos, nós colecionamos experiências, mas e agora? E o reino de Deus precisa ser manifestado agora. O que Deus quer fazer comigo e com você
é algo sobrenatural, surpreendente, é algo que os nossos olhos não viram. Eu não sei você, queridos, mas o meu coração fica fervoroso quando eu leio as histórias da Bíblia. Eu vou falar com Deus: Senhor, é para nós, é para o nosso tempo, é para agora. E o Espírito Santo fala claramente: é para agora, é para o seu tempo, é para vocês. O Espírito Santo tem movido os nossos corações para isso, para nos ensinar a viver, a colocar os 2 pés no reino e não sair de lá mais. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Eu anotei uma coisa aqui que essa é muito boa. Eu não sei o que você faz, querido, nas suas orações, mas eu preciso convocar para fazer algo comigo. É provocar o reino de Deus. Eu sou provocador por natureza. Estou até me guardando um pouquinho, porque a minha casa sofre comigo. E esses dias eu estava falando com a Priscila a respeito de energia que nós canalizamos. Eu estava concentrando muita energia provocando a minha casa, muita energia pensando no o que eu posso fazer para provocar a Priscila. Preciso provocar ela agora, está muito quieta, está deitada lá na cama, está muito quieta, deixa eu ir lá provocar. E quando eu anotei isso, eu nem me liguei, só anotei. E me fez lembrar de Elias e Eliseu. Quando Eliseu pega a capa, ele faz uma provocação. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele pega aquela capa para dividir aquele rio, e ele faz uma provocação: cadê o Deus de Elias? Eu não sei você, mas o meu objetivo aqui é provocar você a provocar o reino de Deus, a fazer com que o céu reaja à sua oração, a fazer com que o céu reaja à sua voz profética, a fazer com que o céu reaja àquilo que está escrito. E nós precisamos tomar posse e falar aquilo que está escrito. Nós precisamos declarar mais sobre cura, sobre libertação. Esse é o reino. Quando Jesus aparece, ele começa a proclamar o reino, ele começa a libertar os cativos, ele começa a curar os enfermos, ele começa a manifestar o poder, ele começa a multiplicar coisas que são impossíveis. E nós estamos olhando muito para cá, nós estamos vivos demais para esse mundo. Nós precisamos morrer para esse mundo. Nós precisamos aplicar as nossas economias no reino, a nossa força no reino, a nossa energia no reino. Vamos provocar o céu, querido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou abrir um parênteses aqui, só para você entender algo, tá? Qual é o teu compromisso? Em primeiro lugar, é com Deus ou é com a igreja Somos Filhos? Pensou? Eu preciso falar algo para vocês. O meu compromisso é com Deus. E muitas vezes eu subo aqui sujeito ao Espírito. Eu já passei por situações um pouco delicadas a respeito de subir e entregar uma mensagem dura demais. É uma mensagem pesada demais. É uma mensagem que talvez é até difícil de digerir, de compreender. Mas eu preciso falar algo, queridos, que o Senhor tem me movido o tempo todo. As pessoas que vão em casa, elas sabem que a qualquer momento Deus vai me usar para falar sobre isso. A qualquer momento eu já estou ali, Senhor, estou entregue. Se eu quiser falar, fala. Eu estou apanhando mesmo, eu já estou morto. Manda bala. Queridos, o reino de Deus, ele começa a ser manifestado a partir da tua casa. O reino de Deus, ele é manifestado através de maridos e mulheres.
estamos entregando tudo de mais essencial nas mãos do nosso inimigo. Nós entregamos o nosso relacionamento com Deus. Nós entregamos quando nós relativizamos. Quando nós entendemos que, ok, preciso fazer o meu devocional, preciso falar com Deus. Eu vou lá, gasto os meus 30 minutos. Entenda que a questão não é o tempo, queridos. Mas aí eu me aplico para as coisas do mundo, para os deleites do mundo. E bora, vai longe, dias, semanas. Enquanto isso, o diabo está te roubando à torta e à direita, sem que você perceba. E é isso que tem doído no meu coração. Sem que a gente perceba, Satanás tem roubado a nossa liberdade do reino. Satanás tem tentado nos tirar dessa posição de filhos. Tem tentado calar a nossa voz profética. Satanás tem tentado fazer com que as nossas casas, nossas famílias sejam entregues por puro relativismo que a gente está vendo aí fora. O seu casamento nem é tão importante assim. O seu casamento pode ser substituído por um casamento melhor. Você não precisa educar o seu filho dessa forma. Não é necessariamente isso que a Bíblia está dizendo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é exatamente sobre isso. Deixa a criança lá. E aí nós estamos entregando de bandeja. Eu saí daqui na vigília. Eu falei para Priscila, Priscila, eu estou com uma angústia que não é minha. Eu estou com um desespero no coração que não é meu. Eu gostaria que todas as pessoas dessa igreja, todas estivessem aqui hoje. Que eu preciso fazer um apelo para você. Olhe para a tua casa. Cuide da tua família. O reino de Deus está dentro do teu lar. Se você sente paz, entenda o que eu vou dizer. Se você sente paz mais em outro ambiente do que na tua casa, algo muito errado está acontecendo, queridos. Se você não sente prazer em ver a sua família, a primeira instituição que Deus criou, se você não sente prazer nisso, você já está fora do reino e não percebeu. Você já entregou. Porque Jesus fala que Ele não vai fazer isso. Ele não lança ninguém fora. Mas a gente tem esse poder. A gente tem o poder de sair. E muitas vezes a gente sai e não volta mais. A primeira coisa que o Senhor tratou no meu coração, no coração da minha casa, quando nós saímos de um ambiente e viemos para cá e nos permitimos ser tratados, foi essa mudança de cultura. A gente se desgastava, trabalhava, fazia. E não pense você que Deus não operava. Pela misericórdia Deus faz. Mas eu olhava para minha casa, querido, e falava, está tudo errado. Eu estou perdendo tudo. Eu falei, Senhor, não dá. Eu vou entregar tudo. Eu preciso cuidar da minha casa. E o Senhor me deu uma visão na vigília, que eu não tive exatamente a interpretação, só me veio uma clareza depois que conversei com o pastor. E queridos, o desejo do meu coração é fazer musical aqui, é virar pirueta, vocês não têm ideia. É fazer igual eu faço em casa. É marchar para lá e para cá, palavra profética, falar em línguas. Mas o Senhor me mostra claramente, queridos, pessoas se perdendo por inversão de valores, porque não aprenderam a viver na cultura do reino.